Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 25, do 1 ao 5, que diz: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém. E aqui, irmãos, o salmista Davi, ele apresenta a Deus sua oração intensa de súplica, pedindo ao Senhor que ele ajude e conforte sua alma. Davi aqui declara ao Senhor que precisa de respostas, mas a espera, porque confia nele. E no versículo 3 diz: nenhum dos que esperam em ti, que esperam no Senhor, ficará decepcionado. E no finalzinho do versículo 5 diz: pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém. E que a nossa esperança, irmãos, esteja verdadeiramente no Senhor. Amém. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui na Tua casa, Senhor, te rendendo graça, Pai amado. Queremos, Pai, te agradecer por mais um dia, Senhor, em Tua presença. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Deus, que diz que podemos confiar em Ti, Pai. Podemos, Pai, verdadeiramente depositar nossa confiança só em Ti, ó Pai. Obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai amado. Que o Senhor nos dê um começo de semana tranquilo na Tua presença, de paz, de Tua alegria em nossas vidas, Senhor. Senhor, nos abençoa, Pai. Abençoa a Tua igreja. Que o Senhor venha, Pai, derramando, ó Deus, das Tuas misericórdias, das Tuas infinitas misericórdias, Deus, a cada dia, Pai, a cada amanhecer, Senhor. Pai, neste momento, ó Deus, eu quero Te apresentar a vida de um amigo meu, Deus, o Alexandre, ó Deus. Ele é esposo da Cláudia, esposo de uma amiga minha, que está internado, ó Pai. Foi cometido, ó Pai, com a doença do câncer, ó Deus. E ele está se espalhando, ó Deus. Eu não lembro bem qual foi o órgão que o atingiu, mas já está espalhando pelos seus ossos, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dele, ó Pai. E a Cláudia, Pai, eu falando com ela, Deus, e ela relatou que está numa vida muito tumultuada, Pai. Eles têm um filho de 11 anos, Deus, que ele tem autismo, Pai, e que depende somente dela, Pai. Que até eles estão dormindo no hospital, ele dorme com ela. Ó Pai, tem misericórdia daquela família, Deus. Cessa, Pai, todo o mal que está ali, Deus. Que o Senhor venha, Pai, com a Tua cura, Pai. Derrama a Tua cura na vida do Alexandre, ó Pai amado. Ó Deus, cuida também da filha da Cláudia, da Carol, ó Deus, que está prestes a dar à luz, ó Deus. Eu também Te peço pela vida daquela menina, Deus. Te peço pela vida daquela criancinha que está aí para chegar, Deus. E Cláudia também relatou que a vinda dela foi uma alegria em meio a uma tristeza, Pai. Mas o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. O Senhor está no controle da vida de todos, ó Pai amado. E que o Senhor venha, Pai, fazer a Tua vontade na vida daquela família, Senhor. E que eles possam, Pai, verdadeiramente Te reconhecer, ó Deus. Por qualquer
qualquer motivo, Senhor, que eles venham te buscar, Deus, e reconhecer o teu amor, Pai, na vida deles, ó Pai amado. É isso que eu te peço, ó Deus, nesta noite, pelaquela família, Deus, e é em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, te adorar com meu coração, te adorarei. Tudo que há em mim quer te louvar. Meu coração te adorarei. Te dou meu coração, te dou o meu viver. Hoje eu vivo só pra ti. Cada passo que eu der, onde quer que eu andar, quero andar no teu querer. Esse é o meu desejo, te adorar com meu coração, te adorarei. Tudo que há em mim quer te louvar. Com meu coração te adorarei. Então diga a ele, te dou meu coração, te dou o meu viver. Hoje eu vivo só pra ti. Cada passo que eu der, onde quer que eu andar, quero andar no teu querer. Te dou meu coração, te dou o meu viver. Hoje eu vivo só pra ti. Cada passo que eu der, onde quer que eu andar, quero andar no teu querer. Te dou meu coração, te dou o meu viver. Hoje eu vivo só pra ti.
Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu vem agora, acima
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, irmãos, graça e paz. Te convido a abrir a tua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Você está em casa, mas abre a sua Bíblia, acompanha a leitura. Segunda Reis, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1. Segunda Reis. É importante que você abra a sua Bíblia e acompanha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Verso 7. Disse mais a Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. O verso 11 diz: então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado do relógio de sol de Acais. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre um tema que é fundamental da nossa vida como cristão. Eu queria falar sobre oração. A oração é a maior arma que nós temos como cristão. Se fôssemos dar um conceito de oração, seria uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos, em particular ou em público. E nesse contexto de oração,
está incluso confissão, adoração, comunhão, gratidão e petição. Então, a Bíblia descreve a oração de várias formas. Se você for lá para o Antigo Testamento, você vai encontrar muitos textos que falam sobre oração e usa palavras diferentes, tipo inclinar, ouvir a voz do Senhor, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, chegar perto de Deus. Então você vai encontrar no Antigo, como também no Novo, várias formas da expressão que tem o mesmo sentido de oração. Mas a oração, para ser uma oração eficaz, você precisa de pelo menos 4 requisitos para que a nossa oração seja eficaz. Em primeiro lugar, você precisa orar com fé. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você for lá para Tiago, Tiago diz que você deve pedir a Deus, mas peça com fé. Em segundo requisito para que a tua oração seja uma oração eficaz, é você colocar a tua oração aos pés de Jesus, como sendo Ele o teu intercessor, o nosso intercessor. Então tudo quando pedires, diz o texto de João, e tudo quanto pedires em meu nome, Jesus fala. Em terceiro requisito para que a tua oração seja uma oração eficaz, é que você precisa pedir, mas que você precisa entender que o teu pedido está em linha com a vontade de Deus. E foi isso que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade, não a nossa. É a vontade de Deus, pois Ele é soberano. E muitas vezes falhamos, porque queremos pedimos, não recebemos, e até ficamos meio chateados porque não recebemos, mas nós não estamos entendendo que aquilo que estamos pedindo não é a vontade de Deus. Então jamais Deus vai responder, porque Ele quer o nosso bem. E em quarto requisito para que a tua oração seja uma oração eficaz, é não desista, persevere. É orar sem cessar, constantemente em oração. Então, dentro desses 4 requisitos para que a tua oração seja uma oração eficaz, você deve entender o que é oração. Então, as promessas de Deus, ela vem, mas ela vem por intermédio da oração. A restauração da nossa família vem, mas ela vem por intermédio da oração. Então, grandes movimentos de renovação, movimentos de avivamento na igreja, todos eles surgiram a partir de momentos de oração. A partir do momento que a igreja dobrou o seu joelho. Então, quando o povo busca a Deus, de joelhos dobrados e se humilhando na presença de Deus, a resposta vem. Então, o que nós estamos falhando e falhamos muito é que nós oramos pouco. A verdade é que nós dedicamos pouco tempo do nosso dia em oração. É quando o povo tem fome e sede desta palavra, como diz o texto lá de Mateus, das bem-aventuranças. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede, e essa fome e essa sede vem através também da oração. Então, quando o povo busca a Deus, Deus do céu se levanta em prol, em resposta às orações. Então, Deus vai se levantar sempre do seu trono para atender nossas orações. Então, a oração é a chave para a nossa vitória. O problema, irmão, é que nós nos esquecemos disso. E a questão é que nós falhamos nesse quesito. Então eu gostaria de caminhar com você. Continua com o teu texto de 2 Reis, capítulo 20, a tua Bíblia aberta. O texto fala de um dos melhores reis de Israel, de Judá. Ezequias iniciou o seu reinado, diz a história, com 25 anos de idade e reinou em Judá por 29 anos. Filho de Acais, que não foi um rei muito bom. Na verdade, ele foi um dos piores reis de Judá. Mas Ezequias foi um rei piedoso, temente a Deus, um rei que buscava a Deus, um rei que se prostrava diante de Deus, e ele fez, a Bíblia diz, tudo que era reto. Ele era um rei temente a Deus.
É tanto, irmãos, que se você for lá para o capítulo 18, do verso 5 até o verso 7, você vai encontrar que Ezequias recebeu um título que nenhum outro rei antes dele tinha recebido. O texto fala assim, ó: não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que já foram antes de você. Então Ezequias até então era e foi o melhor rei na história de Judá. Ezequias fez o que era reto, Ezequias fez o que era correto, verdadeiro, e diante de Deus ele foi um rei exemplar. Então Ezequias restaurou o culto a Deus que seu pai havia profanado. O templo foi reaberto e restaurado. A idolatria ela foi removida do templo. Tudo isso você encontra em 2 Reis. A música ela foi reincorporada ao templo, ao culto. As festas da Páscoa, dos pães ázimos, que eram as grandes festas que o povo fazia peregrinação até Jerusalém, ela foi renovada e ela foi feita com muita alegria. Porém, no capítulo 20, que é o texto que nós lemos, esse rei que foi um dos melhores reis, antes dele não houve melhor que ele, o texto diz que ele é assolado por uma enfermidade. Interessante que o texto não fala, mas você vê que era alguma coisa na pele, uma chaga, uma doença, uma ferida, alguma coisa, e o texto diz que essa enfermidade era para a morte. E Deus vai e chama o profeta Isaías. Isaías vai até o rei. No capítulo 20, verso 1, Isaías não traz palavra de consolo para o rei. Isaías não traz palavra de conforto ao rei. Isaías não vem mexer no ego do rei. Isaías não vem exaltar o rei. Pelo contrário, a palavra de Isaías para o rei foi uma palavra pesada. Ele fala assim: ordena, põe ordem, deixa tudo certo, prepara a tua casa, porque do leito dessa cama você não levanta. Essa enfermidade é para a morte. E o texto fala que Isaías foi-se embora. Automaticamente, irmão, a gente vê Ezequias ter a atitude que eu preciso ter e que você precisa ter. Olha comigo o verso 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias sabia onde encontrar a solução para o seu problema. Ezequias sabia de quem vinha ou por onde vinha a solução para o seu problema. Ezequias tinha intimidade com Deus. E eu queria caminhar com você em algumas lições que a gente aprende com o rei Ezequias. Primeira lição que você aprende com esse rei é que mesmo sendo ele um rei bom, fazendo o que era a vontade de Deus, mesmo ele sendo o melhor rei até então, isso não o livrou, isso não o poupou, isso não o eximiu de passar por problemas. Então, irmãos, mesmo sendo nós cristãos, servos de Deus, fazendo a vontade de Deus, procurando andar em linha com a vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, os problemas baterão à nossa porta. Enfermidade, tribulação, problemas de relacionamento, sempre os problemas baterão à nossa porta, independe da tua situação. Ele era um rei muito bom. Ezequias era um rei muito bom. Seria até injusto, mas você lembra de Jó? Um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Jó sacrificava a Deus pela possibilidade de um filho haver pecado. E você lembra o que Jó passou todo aquele processo? Você lembra do apóstolo Paulo? Um homem que batia no peito e dizia: seja meu imitador, assim como eu sou de Jesus. Mas não estava livre de passar por problemas de prisão, perigo de morte, ser picado por uma serpente, sofreu naufrágio, passou dificuldade. Lembra dos cristãos da igreja primitiva, homens tementes a Deus, como Estevão,
homens tementes a Deus que não trocaram e não abandonaram a sua fé, não negaram a sua fé e foram mortos, queimados vivos em praça pública. Você lembra? E até hoje, tantos cristãos, servos de Deus, homens tementes a Deus, homens íntegros, justos, mas passam por dificuldades. Então essa é a primeira lição que Ezequias me ensina, que mesmo sendo ele um homem muito bom, mas ele foi afetado por uma doença, e a doença era para a morte. A segunda lição que esse rei me ensina está justamente no verso 2. É bastante comum, em momentos de dificuldade, nós perdemos a esperança, desesperados, ficamos desesperados, aflitos. Não foi diferente com o rei, quando Isaías disse para ele que aquela enfermidade seria para a morte. Mas olha o que diz o versículo 3. Acompanha comigo aí o versículo 3. Que no versículo 2 ele vira para a parede. Diz o texto que ele vira para a parede e ora ao Senhor. E a sua oração, olha no finalzinho do versículo 3, diz que que Ezequias, na sua oração, ele conta e fala para com Deus tudo o que ele fez, e ele chorou. Mas era um choro de confiança. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia para quem estava trabalhando. Olha a oração dele. Ah, Senhor, verso 3, ser servido e te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Olha lá, com um coração perfeito e fiz o que era reto. Foi só essa a oração de Ezequias. Ezequias não procurou na sua oração usar palavras bonitas. Ezequias não procurou rechear a sua oração. Foi uma oração simples, sincera, porque vinha do seu coração, assim como foi a oração do rei Asa. Lembra lá, se você voltar para a 2 Crônicas, capítulo 14, do verso 8 até o verso 12, você vê que Asa tinha um problema muito grande. Os etíopes vieram contra Asa com 1 milhão de soldados, e Asa só tinha 580 mil. Era 420 mil homens a menos. Mas olha a oração dele. Depois você acompanha comigo, mas vê só no capítulo 14, no verso 11, ele fala assim, ó: nada é para ti, Deus, ajudar. Porque poderoso, por mais que poderoso seja, ou que lhe falte poder, aí ele fala, nós confiamos em ti. E no verso 12, o texto fala que Deus feriu os etíopes. E a oração de Asa foi semelhante à oração de Ezequias, uma oração simples. Nada é para ti ajudar, quer poderosos, quer o que tem nenhuma força, ajuda-nos. Foi essa a oração de Asa. Assim como o rei Josafá, e você também pode acompanhar comigo depois, capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá passa por uma situação muito difícil. O texto fala que Josafá teve medo, mas ele buscou ao Senhor, ele confiou em Deus. O rei teve medo, mas ele sabia para quem estava trabalhando, a quem servia, e ele vai, ora a Deus, demonstra gratidão a Deus, confia em Deus, se humilha diante de Deus, e a resposta para Josafá foi imediata, assim como foi para Ezequias. E o texto diz de Josafá que os guerreiros moabitas e os amonitas batalharam contra si. Eles entraram numa confusão mental, eles lutaram contra si, e o rei Josafá venceu. Confia, irmão, confia em Deus, confia no Deus que você serve. Entrega, como a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Asa confiou, Josafá confiou, Ezequias confiou. E o que falta para nós? Confiar. Confiar em Deus. É de Deus, irmãos, que vem o nosso socorro. É de Deus que vem o socorro para o crente. Confia em Deus. Tenha fé e saiba
que Ele está atento às tuas orações. Ezequias orou, uma oração simples, mas foi uma oração de confiança e de coração. Essa é a segunda lição que Ezequias me dá. A terceira lição, irmão, é que para Ezequias a resposta veio imediata. Olha o que diz no verso 4: sucedeu, pois que, não havendo Isaías saído do pátio do palácio, Isaías não tinha nem saído ainda do palácio, Deus bradou para Isaías e diz: volta lá e diz a meu servo que eu ouvi a oração dele. A resposta de Deus para Ezequias foi imediata. A resposta de Deus para o rei Asa foi imediata. A resposta de Deus para o rei Josafá foi imediata. Mas, irmãos, nem sempre é assim. Nem sempre foi assim. Muitos exemplos na Bíblia de homens que pediram e oraram e Deus não respondeu de forma imediata. E a mesma coisa nós. Deus responde no tempo certo, na hora certa. Existe um ditado que ele é diabólico, ele é antibíblico. Ele diz que Deus tarda, mas não falha. É mentira do diabo. Deus nem tarda e nem falha. Ele vem no tempo certo, mas não é o nosso tempo. Essa é a terceira lição que Ezequias me dá. Para Ezequias foi no tempo certo. E ainda mais, Ezequias recebe 4 promessas. Vê lá, no versículo 5. Ezequias recebe 4 promessas. Deus fala para Isaías, diz a meu servo que eu vou sarar ele. No terceiro dia ele vai subir ao templo. Vou lhe dar 15 anos a mais de vida e vou livrar ele dos seus inimigos. Então no versículo 8, você encontra o rei Ezequias questionando ao profeta: qual será o sinal que o Senhor me dará, que vai cumprir tudo o que ele prometeu? Aí no versículo 9, disse Isaías: isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltar a sombra 10 graus. Então Ezequias fala: é fácil que a sombra decline, que a sombra adiante. Faz com que a sombra retroceda. Adiantar seria fácil, seria normal, porém para trás ou para frente seria já um milagre, seria já uma confirmação, seria já uma atuação de Deus. E a Bíblia diz que a sombra do relógio do rei Acais, ele volta 10 graus, 45 minutos. Estudiosos depois confirmam que o eixo da terra retrocedeu 45 minutos. A oração de Ezequias e de Isaías, e a situação junto com Isaías, nos mostra, irmão, que a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Estamos de pé quando andarmos de joelho. Continuaremos de pé quando estivermos de joelho. Então, a oração, em qualquer que seja, ela muda a situação. A oração, por mais difícil que seja as circunstâncias da nossa vida, a oração, ela muda a circunstância. A oração muda a situação, por mais difícil que seja. Então você precisa orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter Jesus como um teu intercessor, como alguém que esteja o teu intermediário de você para Deus. Tudo quanto pedires, peça em nome de Jesus. Confia nele, porém é no tempo dele que a resposta vem. Por isso que Jesus fala na oração: seja feita a tua vontade e não a nossa, e seja perseverante nas orações. E saiba que mesmo você servindo a Deus, você não está isento. Seja confiante, Deus ele ouve e responde às tuas orações.
Aguarde a resposta no tempo certo, porque a resposta vai chegar. Essa é a mensagem do capítulo 20 de 2 Reis. Momentos difíceis da nossa vida, dobra o joelho. Momentos difíceis da nossa vida, confia em Deus, porque Ele está pronto para nos atender. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, revigore a nossa fé, para passarmos as situações, por mais difíceis que sejam, sabendo que temos um Deus que é poderoso. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Eu gostaria de orar com você agora. Não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a circunstância, qual é a situação, mas eu vim aqui hoje para dizer a você: confia, tenha fé, no tempo certo, a resposta das tuas orações vai chegar. Soberano e eterno Pai, louvamos, Deus, o teu nome, te agradecemos, Pai, nessa noite por tuas maravilhas. Te louvamos, Pai, pois o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado, segurado, sustentado nas nossas mãos. Por isso nós só temos a Te agradecer. Te pedimos perdão, Pai, porque dado o momento da nossa vida e muitas vezes nós cocheamos em dois pensamentos, nós nos desviamos, nos afastamos da Tua vontade, mas queremos, Pai, nessa noite Te pedir ao amigo Espírito Santo que mora no nosso coração, nos ajuda, nos ensina que nos momentos difíceis nós temos para onde olhar. Como disse o salmista: olhei para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É o mesmo Senhor que nos atende hoje. Por isso, amigo Espírito Santo, nos ajuda nos momentos difíceis, nos ensina, nos mostra a como orar, a como suplicar, sabendo que a resposta virá no tempo certo. E eu te louvo, Deus, nessa noite. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. E nós te agradecemos pela tua obra na cruz, que nos garante a salvação eterna. Eu te peço, Pai, isso no nome santo do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, irmãos.